Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, eu esses dias eu estava assistindo uma minissérie. O nome da série era A Vizinha da Mulher na Janela. Eu não sabia que, na verdade, essa minissérie era uma tentativa de paródia daquele filme A Mulher na Janela. Porque começa meio sério, a mulher passando ali por um processo de luto, luto materno. E aí eu, nossa, super me identifiquei, porque, né, eu estou num processo de luto materno. Inclusive, não sei se o luto termina um dia, não sei se tem fim, mas super me identifiquei. Aí depois, lá perto do fim, eu fui perceber que realmente era uma grande paródia, mas ok, não importa. Eu já comecei o vídeo falando, mas quando eu assisti essa minissérie, eu pensei, nossa, é um assunto interessante para conversar com as pessoas na internet, porque o luto, ele tá muito presente nos nossos dias, né, por causa da pandemia, né, e mesmo que você não tenha perdido alguém próximo, a pandemia, ela alcançou a todos, né, porque alguém próximo a você perdeu alguém muitas vezes, mesmo se você não perdeu alguém diretamente, né? Na verdade, eu acho que é uma grande perda mundial. Então, o luto ele está presente no nosso dia a dia de hoje e com a pandemia muito mais. E aí, eu assistindo aquela minissérie, eu comecei a perceber diversas situações em que a atriz principal passava, e eu lembrei do início, quando minha filha morreu, do início de tudo, quando eu senti o baque mesmo da morte dela, entre outras mortes que vivemos nos últimos anos, né? Porque antes dela eu tive um aborto, aí ela faleceu, e aí depois perdi meu pai, e recentemente, há uns meses atrás, no ano passado, perdemos os meus sogros, né? A minha sogra e o meu sogro foram embora. Então, assim, tá muito ainda visceral, né? Entender qual é que é do luto. O que é o luto, gente? Como é ruim, né? Sentir na pele. Como é triste perceber que alguém que ontem estava aqui do seu lado, hoje não tá mais. E aí, o que você faz com isso? E aí, como você lida? E nessa minissérie, né, eu fiquei, nossa, que interessante. Eu me lembro de momentos em que eu quase que vivi o que o que aquela pessoa estava vivendo. Então, se em alguma coisa eles acertaram nessa minissérie, foi em demonstrar o luto, como ele funciona. Claro que para cada um é de um jeito diferente, mas eu consegui me identificar. E aí eu falei, acho que eu vou fazer um vídeo pra gente conversar sobre isso. E desde já envia para alguém que tá passando por essa situação, para alguém que, na verdade, envia para todo mundo, porque já que é uma coisa mundial, né? O luto ele é mundial nesse momento de pandemia. Envia para todo mundo que você conhece, beleza? Já curte, compartilha, tá bom? E me fala o que você achou, me fala o que você tá sentindo, se você tá como você tá vivendo seus lutos por aí. E aí eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar o que é luto, né? Falam, né, das 5 fases do luto e os 5 estágios do luto. E o luto, na verdade, não é só quando você perde alguém, né? Alguém que você ama para a morte. Também é quando você sofre um acidente, você perde a sua mobilidade e você tem que lidar com um outro ser, porque você se transforma, né? Quando você se machuca de certa forma. Também é quando você deixa de ser quem você costumava ser, por exemplo, você é despedido e isso gera em você um baque muito grande, né? Uma ruptura muito grande. Toda ruptura muito grande é um luto. Você precisa passar por um processo de luto, porque é uma nova adaptação. Você deixa de ser quem você era quando se encontrava naquele ideal, e você passa a viver o luto de ter perdido aquilo. E aí eu fui pesquisar, né, os 5 estágios do luto, e falam primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Só que eu aprendi que esses estágios eles se
misturam no decorrer do processo, não é assim, seguindo, agora eu estou passando pela negação, aí depois eu vou passar pela raiva. Na verdade é uma grande bagunça o luto, né? Tem dia que você tá super bem, tem dia que você tá sem acreditar que aquilo aconteceu, então aí você entra na negação, né? Então, primeiro de tudo, né, vamos falar aqui o que eu li. Primeiro estágio, negação e isolamento. Segundo estágio, raiva. A raiva no luto, ela é muito presente. Ela é muito presente, porque gera uma grande revolta. Aí tem o estágio da barganha, o estágio da depressão e o estágio da aceitação. O estágio da aceitação, eu acho que ele demora um pouco para algumas pessoas, para outras não. Eu sempre ouço gente, minha filha morreu e tá tudo bem. Tá tudo bem, mas não quer dizer que seja para todo mundo, assim. Eu gosto de falar sempre isso, né? Que a minha dor pode ser a mesma que a sua, só que eu sinto de um jeito e você sente de outro. Então, por isso que eu acredito que esses estágios, né? Esses estágios do luto não servem para todo mundo. E uma coisa interessante a pontuar é quando você perde alguém, no meu caso, quando eu perdi minha filha, que foi o que mais doeu, assim, que foi a grande ruptura da minha vida em diversos aspectos, né, como ser humano, como mãe, como cristã, foi assim, me gerou muitos questionamentos em relação à religiosidade, à religião em si, a Deus em si. Eu costumo dizer que depois que minha filha morreu, eu passei a querer entender quem é esse Deus que eu não conhecia até aquele momento. E a partir daquele momento eu comecei que Deus é esse? Eu acho que não é o Deus real, não. Esse Deus que eu conheci durante, sei lá, 30 anos na minha vida, tá tudo errado. Vamos rever essas coisas aí, vamos tentar conhecer esse Deus. Então, gerou muita coisa dentro de mim, aflorou muita coisa, e eu tive que repensar, como estou fazendo até hoje. E eu me lembro numa cena na série em que praticamente a série já começa assim, com ela preparando um alimento pra pôr no forno. Ela pega, né, uma caçarola e coloca no forno lá, vai assar. E aí quando ela vai tirar do forno, e nós telespectadores, a gente tá vendo que ela vai se queimar quando ela pegar aquela caçarola de cerâmica de um forno quente. Mas é tão impressionante que ela pega e ela se queima. Obviamente, tá quente dentro do forno. E eu me lembrei que quando minha filha morreu, você entra num estado. Primeiro, você chora muito, você se revolta muito, você sente muita raiva, sabe? Uma raiva assim incontrolável, uma revolta mesmo. É uma revolta com toda a injustiça, que pode ser, né? No meu caso, aconteceu um pouquinho de injustiça, ao meu ver. E outros casos pode ser que não, que a pessoa, né, já estava ali numa fase já previsto que ia morrer e tal. Mas quando há injustiça, você fica revoltado. E aí eu me revoltei, né, contra Deus, porque como assim Deus não curou? Porque, né, a gente que é da igreja, muitas vezes a gente tem a gente aprende, na verdade, que se a gente orar, se a gente fazer os protocolos, né, da fé, que a gente aprende a impor as mãos, não pensar no medo, ignorar o medo da morte, que vai dar certo. E quando você vê que esses protocolos que você cumpriu não deram certo, né, que existe uma vontade acima de nós que a gente não entende, e o corpinho dela não resistiu e ela se foi, dá um grande baque. E aí eu me lembro desse momento em que eu estava vivendo, assim, dias depois que ela morreu. Eu ficava em casa, tinha horas de chorar, tinha horas de rir, mas eu me lembro de eu ter ficado uns 2 dias usando um vestidinho, meu vestidinho velho de ficar em casa, ao contrário. Eu usava o vestido ao contrário. E é assim, tudo bem, Tami, usar um vestido ao contrário, normal, né? Só que era um vestido que ele era muito característico, ele tem umas aberturas assim, ó. Tem uns vazados assim nas costas, né?
ele tem vazados, assim, que é fácil de perceber que tá errado. Não é como uma gola normal que você põe ou de trás pra frente, não importa. Ele tem uma característica que é, sim, fácil de perceber que tava errado, né? Eu fiquei uns 2 dias usando aquele vestido. Não lembro quantos dias exatamente, mas eu tô chutando 2 dias. E de repente, usando, eu colocava ele de novo errado e assim ficava. E eu me lembro de um dia eu parar e... Nossa, meu vestido tá ao contrário. E porque a sua mente, ela fica tão num estado de anestesia. Você fica... Parece que você tá meio que num torpor, assim, meio que anestesiado, sabe? E você fica só vivendo, sabe? Tipo, tenho que fazer isso, vou fazer. Eu tenho que comer, vou comer. Parece que você vira um zumbi, assim, nos primeiros dias. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas pra mim foi assim. E aí quando eu percebi, nossa, eu lembro que ontem eu pus assim também. É muito louco. E aí eu comentei com meu marido, amor, você não viu que eu tava com o vestido assim? E aí ele falou que também não reparou e só foi. E é muito doido, porque quando isso acontece, é tão forte na sua mente que parece que você não tá nessa dimensão, parece que você tá flutuando assim nas nuvens. Tem muita dor e parece que nada é real, parece que não é possível que isso tá acontecendo, né? A gente ouve muito quando alguém tá passando por isso, né? A pessoa fala assim, eu não acredito que isso tá acontecendo, isso é um pesadelo. E essa sensação de pesadelo, ela permanece durante um bom tempo, né? Até hoje, às vezes, eu paro, assim, já faz 2 anos que minha filha se foi. Ela faleceu em 23 de janeiro de 2020. Eu confundo com 22 porque 22 é a quantidade de dias que ela sobreviveu, né? Ela sobreviveu durante 22 dias e ela faleceu no dia 23 de janeiro de 2020. E mesmo depois de 2 anos, às vezes eu ainda paro e fico, não é possível que isso aconteceu, sabe? Do nada eu tenho esses momentos assim. E é muito ruim, ao mesmo tempo você não tem tanta consciência de que você tá sentindo aquilo, e aí o tempo vai passando, e aí você tem dias bons, e eu tive dias bons, sei lá, uns 3 meses depois que ela se foi, e eu ficava, como que eu posso estar feliz? Como que eu posso ter esse dia bom sendo que minha filha morreu? Que mãe que eu sou, sabe? Então tem muito essa coisa de você se julgar por estar se sentindo bem. O luto, ele é muito devastador. O luto, ele acaba despersonalizando a gente. Se a gente não tem um apoio, né? Como no meu caso foi muito forte, eu já tinha tido depressão muito antes disso tudo acontecer. E aí depois veio todas as outras perdas. Eu fico pensando, se a terapia não tivesse me ajudado, e Deus, obviamente, mas a terapia, ela me ajudou muito a entender os processos, entender que não é porque eu tô feliz que eu tô sendo uma péssima mãe, esquecendo minha filha. Teve um dia que eu esqueci o dia de morte dela, foi o dia de morte ou o dia de nascimento, porque no primeiro ano eu tinha muita essas coisas com as datas. Toda vez que tinha uma data especial, dia 1º de janeiro, ou dias primeiros do mês, e os dias 23, eu ficava bem mal, assim, eu ficava lembrando, revivendo aquilo. E a gente tem muito isso quando a gente perde alguém, né? As datas, elas são, né, marcos importantes. E aí eu me lembro de quando uma vez eu esqueci, eu acho que foi o dia de morte dela, e vivi o dia bem, sabe? Foi um dia bom. Então eu não lembrei, assim, eu não parei pra pensar. E aí eu lembro que eu fiquei muito mal depois que eu lembrei, e eu me senti super... Nossa, que ridícula, você tá esquecendo da sua filha. Mas com o tempo, a dor, ela vai... como que eu posso dizer? Não que não dói mais, porque
diversas coisas que eu vejo no meu dia a dia, eu me lembro dela todos os dias, diversas vezes. Se eu vejo um bebezinho fofo, moreninho, eu já fico, ai meu Deus, minha filha seria assim. Antes eu chorava, né? E dependendo do dia, se eu não tiver num dia bom, eu ainda choro. Se eu ver alguma coisa assim na TV e tal. Mas eu sinto que a dor, ela dá uma sintetizada, sabe? Ela não fica mais tão visceral e tão sensível. A gente vai vivendo, né? E vai continuando a vida, e a dor ela vai ficando ali num cantinho guardado, e vai ter momentos que eu vou tirar essa dor desse cantinho e vou senti-la e vou chorar, e eu às vezes eu seguro o choro, às vezes eu falo, vou me permitir esse momento, que eu acho que é importante se permitir sentir, mas eu queria dizer pra você que tá aí passando por isso, que não vai passar a saudade, você vai sempre se lembrar. Esse é um medo também que eu tinha. Eu não tirei fotos da minha filha, e aí eu fico, oh meu Deus, vou esquecer da minha filha, né? Nos primeiros dias isso era muito forte. E a gente vai passando e vai percebendo que a dor, ela sintetiza, sabe? Ela fica mais firme, ela não fica tão fluida, ela não fica tão palpável toda hora, né? Você vai se lembrar, você vai chorar, você vai ter os seus momentos ali de saudade, mas tem solução, tá? Tem formas de lidar com isso. E eu acho que é importante buscar ajuda psicológica, buscar uma forma de se distrair, buscar um hobby, vai estudar, vai encher a cabeça de coisas, porque se a gente dá muita voz pra dor, né, que é ruim você ignorar e é ruim você dar muita vazão a ela, né, também. Você pode entrar num quadro depressivo, do quadro depressivo vai para uma depressão, e aí a sua saúde vai pro ralo. Então, assim, busca uma ajuda, não ignore essa dor, sinta ela, mas sinta ela até certo ponto, sabe? Quando você vê que, não tem mais lágrima pra chorar, então vou viver e ver o que dá nisso, sabe? Vamos ver no que dá. Essa que é a verdade, né? Porque a vida, ela é assim. Uma hora a gente tá aqui, amanhã talvez não. E o que vai sobrar é aquilo que a gente tem feito, né? Os nossos passos, o nosso legado. E eu tenho sentido que com o tempo vai melhorando. E é muito importante saber que a gente é capaz de se reinventar e de se reconquistar, de se reconstruir, né? Porque o luto, ele nos destrói. Então, é isso que eu desejo para vocês. Busquem ajuda, busquem ser feliz apesar da dor, busquem se distrair, busquem se divertir, porque a vida vale a pena. A vida vale a pena, e tem mais gente à sua volta que te ama e que quer te ver bem, ok? Eu só desejo coisas maravilhosas para a vida de vocês. Eu tô pensando em fazer outros vídeos, falar do aborto, talvez. Se vocês quiserem, comenta aí e fala o que vocês gostariam de saber, tá bom? Eu quero mandar um grande beijo e dizer que vale a pena viver, tá? E só depende da gente.